Oi, eu sou o Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Seguindo nas mensagens que Jesus Cristo deixou para as igrejas do Apocalipse, ele deixa uma mensagem para uma igreja uma igreja na cidade de Tiatira, e ele diz quase as mesmas coisas que disse na mensagem anterior. Ele fala que aquela igreja está inserida num contexto, numa sociedade corrupta, uma sociedade maldosa, uma sociedade relativista, uma sociedade promíscua. E ele chama a atenção dessas pessoas dizendo: vocês estão no meio desse povo, muitos de vocês se mantêm firmes à esperança, à fé, ao amor do Evangelho, mas muitos de vocês também estão sendo enganados e seduzidos pelo ensino de Jezabel. A Jezabel é uma personagem do Antigo Testamento que influenciou fortemente a nação de Israel à prática de idolatria e imoralidades. Então existe um espírito de Jezabel que Jesus Cristo fala nesse tempo do Apocalipse ali naquela igreja, naquela carta. E ele fala que aquelas pessoas estão se deixando levar por isso. Então ele diz: vocês devem se apegar ao que vocês têm, que é o Evangelho, e não se deixarem levar pelo pensamento deste momento, desta época, deste espírito de época, que engana vocês e leva vocês à prática de uma vida completamente desvirtuada. E isso serve para nós. Isso é tão atual e tão contemporâneo, porque nós vivemos uma época em que muitas pessoas não querem se identificar com uma mensagem tão profunda e tão antiga quanto o Evangelho de Jesus, que oferece para nós regras bastante claras sobre a vida, sobre a condução da vida, no que diz respeito à nossa maneira de enxergar o mundo, as pessoas, o dinheiro, o corpo, os relacionamentos, o sexo, o casamento, o trabalho, o ganho, a honestidade. São questões tão claras colocadas no Evangelho, sobre as quais a gente, se ler o Evangelho com atenção, se ler as Escrituras com atenção, não vai conseguir divergir. Não se deve mentir, não se deve roubar, não se deve enganar, não se deve oprimir, não se deve agredir, não se deve violentar, não se deve cercear, escravizar, humilhar. São conceitos muito claros e sobre os quais nós não deveríamos divergir. Deveríamos assumir: esta é a nossa base, este é o nosso ensino, este é o nosso Evangelho. Jesus está falando isso, não se deixem seduzir. O Evangelho deveria ser, para nós, a base que nos faz dialogar com todos os conhecimentos da humanidade. Psicologia, psicanálise, filosofia, antropologia, sociologia. Nós deveríamos ser capazes de dialogar com tudo sem perder a essência do Evangelho. E não nos deixar levar por tendências de pensamento e interpretação da vida da modernidade e abandonar e recusar os fundamentos sólidos do Evangelho. Não se deixem seduzir, diz Jesus Cristo. Olhem para a vida com os óculos do Evangelho e então sejam capazes de julgar a tudo, discernir tudo, assimilar o que é importante, o que convém, o que combina com o Evangelho e desprezar sem medo, seja qual for a tendência de pensamento moderno, seja qual for a força desse pensamento, sem medo de parecer antiquado, mas consciente de que aquilo que a gente tem é mais forte, porque é o Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe.